né? Se você pensa no fenômeno religioso, é bem provável que, mesmo sendo algo psicológico, né? Então, vamos supor, a relação interpessoal, né, e subjetiva com um Deus externo, dentro do campo da psicologia, ele tem a ver com uma relação que envolve o seu psiquismo, né, que envolve os símbolos aos quais você vai se relacionar e o seu processo de lidar com as tensões internas, por exemplo, e com as dissociações, né. Isso diz de algo que é psíquico, né, isso diz de algo que é psicológico e que tem toda a relevância, né, todo o significado na vida do sujeito. Pode falar, Henrique. Isso que você traz, Arthur, eu acho muito importante, né? Pois no final a gente não consegue sair do psíquico. Vemos falando que a gente vive no psíquico, fala no psíquico e tenta falar do psíquico. A gente nunca está distante o suficiente. Tem uma história que eu acho muito interessante para combater essa ideia de tudo na minha cabeça, tá tudo na minha cabeça. É a história do Pigmalião. Pigmalião. Os recortes, né, da mitologia grega, é que tinha esse grande artista. E ele era, né, incrível, ele realmente conseguia fazer obras tão fantásticas que você conseguia ser convencido da realidade delas. Ele fazia esculturas. E a partir disso, né, ele também buscava por uma mulher perfeita. Ele buscava por uma mulher perfeita, estava buscando essa mulher, mas ele nunca encontrava. Ele sempre encontrava um defeito, até que ele decidiu, vou fazer a minha própria mulher. E aí, a partir disso, ele fica, né, dias, não sei quanto tempo, esculpindo essa mulher perfeita, né, de forma obsessiva, e a vida dele vira isso, ele tentando encontrar algo, então ele fica fixo em uma ideia, e isso vira o objetivo dele, e ao invés dele talvez lidar com outros pontos da realidade, ele está lidando só com a busca do perfeito. E quantas vezes isso acontece também na clínica, né? Aquela pessoa quer ser perfeita, eu quero chegar a esse ponto, eu quero ser isso, ou então minha família quer isso, meu namorado quer que eu seja isso, e fica tentando alcançar essa imagem ideal, fica tentando alcançar um parâmetro. Quando eu fizer isso, aí eu vou estar pronto. Aí sim eu vou conseguir, sei lá, começar a sapatear. A pessoa sempre, às vezes, né, fica lá não se confrontando com si mesma nem com a realidade. E aí, né, fica um ponto contrário. Pigmalião se importou tanto com essa escultura, ele dedicou tanto da vida dele, que os deuses vão lá e transformam a estátua em mulher. Então, no final, ele consegue realmente chegar nesse ideal. Ele chega e consegue, no final, alcançar essa mulher perfeita que ele buscava. Mas isso é uma mitologia. É uma mitologia que, às vezes, os deuses podem intervir e te dar o presente perfeito que você tanto esperava. Mas o ponto que a gente também pode pensar é quem disse que estava perfeito. Mas foi só um momento em que, na hora que veio uma intervenção divina, de pronto, está pronto. Pigmalião aceita. Não é necessariamente a leitura da história, mas a partir do momento em que, quem sabe, algo indica, não, tá pronto. Ou você aceita, não, vou deixar como está, talvez a vida, né, a energia psíquica possa se movimentar para além daquele ponto de fixação. E ele, que estava buscando a perfeição, encontrou talvez o suficiente, e a partir de então começa, né, a fazer outras coisas na sua vida que não sejam só esculpir mulheres supostamente perfeitas. Justamente, a partir disso dá para pensar como que por bastante tempo a vida dele girou de certa forma em torno de esculpir essa mulher, né? Então a realidade psíquica dele afetou completamente, não só ele no sentido individual, mas talvez o papel que ele tinha, né, naquele meio ali. Então, eu vejo um pouco disso, enquanto a importância dessa psique, e o Jung trazer, né, que é a psique a realidade mais prodigiosa do mundo humano, seja no sentido positivo, de a partir da psique você ser capaz de entender várias coisas e vivenciar o mundo de diversas maneiras e contribuir para o mundo de diversas maneiras, mas também no sentido destrutivo da coisa, como ele vai discutir no volume 10, por exemplo, que, ok, de fato existiram encontros bélicos e armados e questões concretas ali do mundo externo, mas ao mesmo tempo o psíquico foi muito responsável por isso, né? A forma como a coletividade, né, e o Estado ali no sentido das guerras, ele teve uma influência sobre a psique humana, fez com que essa realidade psíquica das pessoas fosse moldada para um cenário destrutivo. Então, se a gente ignora a existência do psíquico, né, e voltando à crítica que ele faz, né, vai para um caminho extremamente racionalista, isso vai ter uma compensação que pode não ser exatamente o que as pessoas esperavam. E aí, partindo então para algumas pontuações sobre os arquétipos, e aqui os próximos passos do dia de hoje, eu vou falar sobre arquétipos e símbolos, e principalmente essa aula de hoje ela é mais para falar sobre pontuações que talvez passem despercebidas, mas que são essenciais para entender essas ideias, né? Eu nem vou colocar como conceitos, porque já é bom desconstruindo essa noção de conceitos dentro dessa, né, da abordagem da religião aqui na psicologia analítica.
Então, um ponto que surge, que eu acho que é essencial, e sempre que eu vou explicar algo que está relacionado com arquétipos, eu trago essa concepção, é se os arquétipos de fato existem. Né? O Jung recebe essa pergunta, ele vai responder isso, está numa nota de rodapé no volume 9/1, os arquétipos inconsciente coletivo, e eu acho que isso é essencial para entender também o fenômeno religioso, né? Porque senão a gente pode acabar tentando ter uma relação concreta demais e talvez até conceitual demais com a noção de arquétipo da psicologia analítica, ou às vezes até metafísica, genética, evolutiva, né? São várias as noções que as pessoas têm a respeito de arquétipos. Eu acho que é importante pontuar o que o Jung coloca aqui para não cair em uma discussão sobre o sexo dos anjos ou uma discussão sobre a metafísica e a ontologia dos arquétipos, né? Da origem do que são arquétipos na psicologia. E por mais que essa discussão possa ser interessante filosoficamente ou teologicamente, e o Jung, de fato, vai discutir esse tipo de coisa no Círculo de Eranos, por exemplo, dentro do contexto da psicologia, né, e pensando a psicologia da religião, por exemplo, não faz muito sentido a gente tentar atribuir algum caráter de natureza para os arquétipos. Né? Então, falar, os arquétipos, na verdade, eles são 100% evolutivos, né? A gente, à medida que evolui a mente humana, esses arquétipos eles vão sendo replicados, né? Então, arquétipos, eles são genéticos, né? Eles estão no nosso DNA. Quando a gente tem um filho, esses arquétipos são passados como categorias, né, de comportamento para o nosso filho, né? Então, várias possíveis hipóteses são feitas, mas, na verdade, a gente não precisa dessa hipótese para atender alguém, né? A gente precisa entender que os arquétipos são essa forma de comportamento. E eu acho que essa nota de rodapé é essencial para trazer um pouco do que é essencial justamente na concepção de arquétipos. Né? Então, o Jung não trabalha com teoria, com conceito propriamente dito, porque ele tenta trabalhar com categorias, como é que eu digo, né? Psicologicamente úteis e relevantes no sentido pragmático da coisa. E, enfim, vou ler aqui a citação e a gente conversa um pouco mais disso. É o seguinte: até hoje não foram feitas outras propostas, né, a respeito da ideia de arquétipo, de algo coletivo, assim, na psicologia. A crítica contentou-se em afirmar que tais arquétipos não existem, e não existem mesmo, assim como não existe na natureza um sistema botânico. Mas será que por isso vamos negar a existência de famílias de plantas naturais? Ou será que vamos contestar a ocorrência e contínua repetição de certas semelhanças morfológicas e funcionais? Com as formas típicas do inconsciente, trata-se de algo, em princípio, muito semelhante. São formas existentes a priori ou normas biológicas de atividade anímica.